Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Medicina e Você. Hoje, mais um episódio interessantíssimo. Vamos trazer atualidades e é um episódio muito especial para mim. A honra de ter o Dr. Maurício Cordeiro, que além de ser um dos melhores urologistas aí de São Paulo que eu conheço aqui, pelo menos, é um grande amigo meu, um amigo meu de longa data. É uma honra muito bom, Maurício, ter você aqui. Eu agradeço muito sua presença. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o câncer de próstata, né? Vamos falar qual a importância do câncer de próstata na saúde do homem, como a gente faz o diagnóstico, como faz o rastreamento e um pouquinho do tratamento. Então, Maurício, muito obrigado por você estar aqui. Eu estou muito feliz. E fala um pouquinho das suas credenciais aí e já se apresenta para o pessoal de casa. Boa tarde a todos. Obrigado, Davi. É um prazer estar aqui. Davi é um amigo aí, estávamos contando aí 16 anos, né? Fazendo esse ano, né? Eu não vou contar pro pessoal que você é pé frio, que a gente se conheceu no dia que o Brasil saiu da Copa, mas tudo bem. Mas esse ano vai bem, esse ano vai Você bem. vai ver. Então, mas é um prazer, uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu sou urologista, né? Dedico muito à uro-oncologia, né? Que trabalha muito com câncer urológico, né? Tanto câncer de próstata, quanto câncer renal, quanto câncer de bexiga, pênis e testículo. E, né, sou coordenador do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, né? Que faz parte da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina da USP. Né? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Então vamos lá, sem mais delongas. A primeira pergunta antes que eu queria fazer para você, a gente sabe que o câncer de próstata, ele é o segundo câncer mais frequente, mais prevalente no homem, né? Perdendo só pro câncer de pele, na verdade, né? Se for pegar de órgão sólido, ele é até o mais prevalente. Por que ainda, você acha que ainda existe essa resistência do homem ir no médico e tentar fazer a prevenção, o diagnóstico precoce do câncer de próstata? Tudo nós comparamos em relação, né, à saúde do homem em relação à saúde feminina, né? Eu acho que na saúde feminina as mulheres são educadas muito mais precocemente, né? Então as mulheres, né, desde uma idade bem jovem, elas já têm o hábito de ir ao ginecologista, de fazer os exames de check-up, né, de prevenção, tanto de mama quanto de colo de útero, né? Ela tem esse contato médico muito precoce na vida. Eu acho que nós homens, né, pelo fato de talvez não ter tido esse contato muito precoce, a gente, né, deixa ali os cuidados com a saúde em segundo lugar. Né? E outra coisa é que nós, infelizmente, vivemos numa sociedade um pouco machista, né? Uma sociedade ainda um pouco, na verdade, um pouco atrasada, né? E aí o homem acha que o exame físico ali do toque, que dura apenas poucos segundos para examinar a próstata, vai mudar alguma coisa em relação à masculinidade dele, né? E é uma burrice muito grande, né? Tem dados da SBU, da Sociedade Brasileira de Urologia, que fala que acima dos 40 anos de idade, só 1/3 dos homens vão regularmente ao urologista. E que boa parte desses 1/3 são ainda levados pela esposa, pela filha, pela neta. Ou seja, 2/3 dos homens não têm o hábito de ir regularmente no urologista, né? E essa doença é uma doença muito prevalente no Brasil. É estimado aí mais de 70 mil diagnósticos no ano, mais de 17 mil mortes no ano, dá uma morte por câncer de próstata a cada 30, 40 minutos. Né? Nesse bate-papo que nós vamos ter aqui, que vai durar 30, 40 minutos, provavelmente um homem no Brasil vai estar morrendo de câncer de próstata. Então, né, e o exame físico, que é o exame de toque, dura 15, 20 segundos, o desconforto é mínimo, né, e não muda em nada a masculinidade da pessoa, né? Então eu acho que ainda é um tabu, é um preconceito bobo, entendeu? E também tem essa questão de que nós homens aí começamos a preocupar com a saúde aí um pouco mais para frente, né? As mulheres têm o hábito de ir mais precoce, né, mais jovem ao médico.
Aproveitando isso que você já falou, talvez esse preconceito aí, desse rastreamento, né? Vamos falar um pouquinho do rastreamento. A primeira pergunta, o rastreamento do câncer de próstata, ou seja, a gente fazer a prevenção, depois a gente vai comentar como a gente vai fazer a prevenção, quer dizer, tentar diagnosticar, prevenção não, né, desculpa, tentar diagnosticar precocemente o câncer de próstata, ele diminui ou não diminui a mortalidade do câncer de próstata? Essa é uma excelente pergunta, Davi. Isso foi uma discussão que teve na nossa literatura ao longo de muitos anos, né? Teve vários estudos, né? Você conhece, que foram publicados e que falavam que você rastrear uma população e comparar esse rastreamento em relação à população que não fez o rastreamento não teria impacto na mortalidade, só que esses primeiros trabalhos publicados na literatura eram trabalhos com tempo de segmento e acompanhamento dos pacientes muito curto. Então hoje, né, nós estamos chegando aí a trabalhos que têm tempos de acompanhamento muito longo, 15, 20 anos, né, e com os resultados atuais a gente já viu, como tem um estudo de Gotemburgo, que tem um impacto sim na diminuição da mortalidade dos pacientes, que pode chegar até 40%, né? Então, né, você fazer o screening através do PSA, né, que é a proteína dosada no sangue específica para o câncer de próstata, fazer o screening através do exame digital do toque, onde nós conseguimos detectar nodulações, áreas endurecidas, né, e confirmar essa suspeita através da biópsia, ela realmente sim tem um impacto na diminuição da mortalidade dos homens. Esse que é o grande problema do câncer de próstata, né? Não é um câncer que ele cresce muito rápido, né? Comparado com outros tipos de cânceres, né, de neoplasias. Então, para você ter algum resultado palpável e confiável, você precisa de estudos muito longos, de longo né? segmento, Exato, né? De longo a gente fala aí 15, 20 anos, né? Você não consegue definir nada com certeza antes. E outra coisa desses estudos também é que eles contêm vieses que você precisa identificar, né? Porque o ideal de um estudo para se avaliar o screening é você ter uma população onde você fez o screening, você fez o PSA, você fez o exame de toque e comparar com uma população que não fez nada. Agora, é muito difícil nesse grupo controle você não fazer nada, né? Porque os pacientes, né, independente das suas... Eles vão aos médicos e é solicitado PSA, né? Então, né, o paciente pode ter sintoma, pode procurar... Então, mesmo no grupo controle, a gente sabe que os pacientes acabam fazendo ali, de certa parte, um certo grau de screening. Então, é muito difícil você ter dois grupos, né, muito distintos, né? Mas mesmo assim, mesmo tendo esse grupo que a gente não controla direito, né, o grupo controle, supondo que eles, mesmo nesse grupo, houve uma resposta positiva para o screening. Quer dizer, talvez a resposta ainda seja maior ainda, né? Imagina se esses não tivessem, se esse grupo tivesse sido puro mesmo, né? Não tivesse feito nenhum exame, talvez a diferença fosse maior. Né, a magnitude da diferença ali fosse maior ainda, né? Ainda falando, então a gente definiu, você falou que então vale a pena fazer esse rastreamento populacional do câncer de próstata. Beleza, definiu isso no último estudo de Gotemburgo. Agora, precisa fazer toque? Isso não basta só fazer o PSA? Isso é outra pergunta muito interessante, né? O screening, ele tem que ser feito com o PSA ele é o mais importante, mas não exclui a necessidade... PSA, só para esclarecer, desculpa, às vezes as pessoas não sabem. O PSA é o exame de sangue para fazer o rastreamento do câncer de próstata. Exato, é uma proteína, exato. O PSA é uma proteína produzida pela próstata, né, que ela tem altíssima concentração no líquido seminal, porque essa proteína ela é responsável pela liquefação do sêmen, só que quando ela é produzida pela próstata, ela é liberada também na corrente sanguínea, então nós conseguimos dosar na corrente sanguínea. E um câncer de próstata, ele produz uma quantidade dessa proteína maior do que o tecido normal. Então, quando o PSA está alterado, está aumentado, se tem uma suspeita do câncer de próstata, né, e que nós só confirmamos depois através de uma biópsia.
né? Só que além do PSA, nós temos também a utilização do exame de toque, que faz parte do exame físico, faz parte do screening, porque nós diagnosticamos pacientes com câncer de próstata através do exame de toque, mas que apresentam PSA normal, né? Então se estima aí que se nós tivermos 100 pacientes com câncer de próstata, mais ou menos uns 80, Davi, foram diagnosticados por alteração do exame de PSA, mas vai ter uns 20 que foi diagnosticado por alteração no exame de toque com o PSA normal. Então, por isso que o exame de PSA não afasta a necessidade do exame de toque. Você estaria perdendo 20% de oportunidade de fazer um diagnóstico mais precoce, Exato. não fazendo Exato. um exame de toque. Exato, você estaria perdendo, a gente sabe, né, que os cânceres de próstata até mais agressivos, né, eles produzem menos PSA. Eles são mais indiferenciados, né, a célula fica muito mais agressiva, muito diferente da célula normal e acaba produzindo até menos PSA. Né? Então, por isso que em alguns casos, né, os mais agressivos. Exato. Então, por isso que o exame de toque faz parte do exame físico. E outra coisa, né, o toque faz parte do exame físico. Através do exame de toque, você pode diagnosticar um tumor de reto. Né? Eventualmente, você vai fazer o diagnóstico do câncer de próstata, mas você diagnostica um tumor de reto, você diagnostica um tumor anal, né? Você dá diagnóstico de hemorroidas, de fissuras. Né? O exame de toque faz parte do exame físico geral. Não, e até pra gente também, você já vê o tamanho da próstata, também não está relacionado com câncer de próstata, mas você já vê o tamanho, se o cara tem um sintoma urinário, você já pensa numa hiperplasia benigna, vê o tônus do esfíncter, né, anal, quanto que ele é contraído, não é contraído, que já dá uma noção da parte neurológica. Então, tem todos os outros benefícios que não só o câncer de próstata. O câncer de próstata é o mais importante, né, a prevenção. Ótimo. E o que causa câncer de próstata? O câncer de próstata, Davi, ele é uma doença totalmente relacionada com a idade do homem. Né? Então, conforme mais velhos nós vamos ficando, maior é o risco do desenvolvimento da doença. Se nós pegarmos aí, né, os homens ao redor de 50 anos de idade, a frequência dele é menor. Se a gente pegar os homens ao redor dos 80, 90 anos de idade, a frequência ela é bem maior. Então, é uma doença, né, acomete 1 a cada 6 homens e a frequência dela vai aumentando totalmente correlacionado à idade. Se você tiver parentes de primeiro grau, o seu risco ele é maior. Né? Se você for da raça negra, também o seu risco também ele é maior. E hoje em dia, a gente sabe que tem alguns cânceres, né, então não precisa ser obrigatoriamente você ter antecedente na sua família só de câncer de próstata. Então, se na sua família você talvez não tenha homens, mas você tem as mulheres, e você teve mulheres com câncer de mama, com câncer de ovário, com câncer de pâncreas, tem alguns genes, né, como a gente conhece, BRCA tipo 2 é o mais conhecido, que aumentam o risco para esses cânceres nas mulheres e são correlacionados também com o aumento do risco do câncer de próstata. Então, se você é homem, né, você na sua família teve uma irmã, uma mãe, né, uma avó que teve câncer de mama, né, que teve câncer de ovário, pâncreas, você tem que ficar atento em relação ao seu risco relacionado ao câncer de próstata também. Ele funcionaria como se ele tivesse um pai ou um avô que tivesse tido um câncer de próstata. Né? Então, existe tem ainda alguns pacientes que vêm com a ideia de que se eu comer tomate, eu vou prevenir o câncer de próstata. Existe alguma coisa de prevenção primária, ou seja, alguma coisa que a gente possa fazer no nosso estilo de vida? Porque pela maioria das coisas que você falou aí são coisas genéticas, né, que a gente não consegue mudar. Existe alguma coisa de hábitos de vida que a gente possa diminuir a chance de ter o câncer de próstata? Ainda não tem nada estabelecido, né, na nossa literatura que a gente, né, uma medicação, um remédio, já foram estudados vários, né, vitamina C, selênio, né, licopeno. Licopeno, né, e não tem que é do tomate. Exato, que é o licopeno. Então não tem nada
que a gente possa falar para o paciente, ó, faça uso, toma essa medicação que o seu risco vai ser menor, mas o que a gente sabe é que para a saúde da próstata, a gente precisa ter uma alimentação saudável, a gente precisa praticar atividade física regularmente, tem que evitar o tabagismo, evitar o consumo exagerado do álcool, evitar o sobrepeso e a obesidade, né? Tem pacientes obesos, eles têm maior risco de câncer de próstata mais agressivo, né? Então, a saúde da próstata funciona como a sua saúde geral, né? Você tem que ter hábitos saudáveis de vida, né? Você se alimentando bem, praticando atividade física, evitando os excessos, você também vai ter uma saúde prostática ao longo da vida. Tem uma brincadeira que a gente faz muito, né? Que são dados na literatura que falam que os homens que tiveram muitas ejaculações até os 40 anos de idade, quanto mais ejaculação você teve, menor é o risco de câncer de próstata no futuro, né? E tem também que os homens que tomaram sol numa idade também até os 40 anos de idade com maior frequência, também eventualmente poderiam ter menos câncer de próstata no futuro, né? Então a brincadeira é que teria que fazer sexo na praia, né, Davi, para poder. Só que teria que ser durante o dia por conta do sol, não né? Pode então, ser à noite. Tem que tomar cuidado só para não ir preso, né? Se escapar da polícia, não vai ter câncer de próstata. Ou não vai ter câncer de próstata na cadeia. Tá bom. O papo tá ótimo, mas a gente vai parar um pouquinho para o break e a gente já volta. Estamos apresentando... TV Judaica em Foco é um programa que traz informações de qualidade, reflexões atuais e uma visão ampla sobre os temas que impactam o nosso dia a dia. A cada edição exibe entrevistas com personalidades do Brasil, de Israel e de diversas partes do mundo. O programa também conta com reportagens exclusivas produzidas pela equipe de jornalismo da TV Judaica. Programas inéditos vão ao ar às terças e quintas-feiras às 22 horas, com reprises aos sábados às 23 horas e domingos às 21 horas. Baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. Moço, por que o senhor tá correndo feito louco? Não posso perder o programa em Foco, vai começar às 21 horas. Voltamos a apresentar. Estamos de volta com Medicina e Você. Hoje a gente falando sobre câncer de próstata. Nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho do diagnóstico, né? A gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre o rastreamento, né, do câncer de próstata. E, Maurício, a única coisa que ficou faltando para a gente fechar o assunto do primeiro bloco é quando que deve começar, então, quando o homem deve começar a fazer o rastreamento, ou seja, fazer o toque. A gente já conversamos que tem que fazer toque, mais o PSA. Quando que o homem deve começar a fazer isso? A recomendação, né, que nós usamos no Brasil, e nós seguimos muito a orientação da sociedade americana, é a partir dos 50 anos de idade. Então, a partir dos 50 anos de idade, todos os homens, principalmente assintomático, né, porque o câncer de próstata não dá sintomas, né, quando você não tem sintoma, está totalmente assintomático, é o melhor momento para se fazer o exame. Né, porque o câncer de próstata, numa fase inicial, que é quando a gente consegue diagnosticar e curar, não dá sintoma. Então, acima dos 50 anos de idade, uma vez por ano. E se você tiver fator de risco, que é antecedente na família de câncer de próstata, ou como nós comentamos, antecedente na família de câncer de mama, câncer de pâncreas, ovário, ou se você for da raça negra, começar 5 anos antes, a partir dos 45 anos de idade. Perfeito. Deu para fechar bem. Agora, se a gente pega muito, o paciente às vezes vai fazer um check-up, não necessariamente com o urologista, né? Vai fazer com o clínico, enfim, pede os exames. Hoje está muito a moda nem conversar direito com o paciente, nem ver o paciente como um todo, já pedir exame. E aí vai lá, o paciente fez o exame dele, e aí ele viu que o PSA dele tá aumentado. E aí, ele já entra em pânico? Não, né? O PSA, ele é um marcador específico para próstata, mas ele não é um marcador específico para câncer de próstata, né? Não é só o câncer de próstata que faz aumentar o PSA.
né? Então tem uma outra doença que é extremamente comum, que é o aumento benigno da próstata, que também aumenta o PSA. Existem casos de prostatite, né, ou bacteriana, né, ou Seriam as inflamatórias, inflamações da próstata. inflamações da próstata, que também aumenta o PSA. Se o paciente tiver tido relação sexual na noite anterior e ele não teve o cuidado de se lembrar que tem que ficar uns 3 dias pelo menos de abstinência e ele coletou o exame de PSA no dia seguinte, isso também aumenta o PSA. Então, quando um paciente faz um exame e tem o PSA aumentado, obviamente tem que procurar o urologista, mas não tem que ter pânico, tá bom? E muitas vezes nós precisamos repetir o PSA tomando todos esses cuidados para se certificar que o PSA realmente está aumentado, né? E aí depois nós precisamos fazer o exame de toque, eventualmente nós precisamos fazer uma ressonância multiparamétrica da próstata, né, que hoje é um aliado muito importante que consegue, né, ver milimetricamente ali áreas suspeitas da próstata e guiar, né, uma biópsia confusão, uma biópsia mais adequada da próstata, né, mas o aumento do PSA, na maioria das vezes nós sabemos, né, pode ser por conta de outras causas e não necessariamente do câncer de próstata. Perfeito. Então vamos lá, chegou um paciente no seu consultório, ele tem 55 anos, vamos aumentar, vai, o índice 65 anos, ele é da raça negra, ele tem o pai e o avô, câncer de próstata, você fez o toque dele, o toque está normal, só que o PSA dele veio de 5. E ainda ele já se adiantou, ele já sabia que podia ser outra coisa, que aumentou o PSA. Ele fez um outro PSA, daí o outro PSA veio 6. E aí, o que faz com esse paciente? Né, ele tendo um exame de toque normal, né, o primeiro passo é nós fazermos uma ressonância multiparamétrica da próstata. Hoje, a ressonância multiparamétrica ela consegue avaliar regiões milimétricas suspeitas para câncer de próstata, né, e consegue guiar para a gente uma biópsia da próstata direcionada para aquela região suspeita, né? Num paciente da raça negra que já vem com antecedente familiar assim muito importante, é importante também a gente pensar em até uma avaliação genética para esse paciente, né? Se ele tem alguns antecedentes na família de câncer de próstata, né, hoje em dia a gente faz uma avaliação genética para ver se tem alguns genes relacionados ao câncer de próstata, porque se ele tiver esses genes alterados, a gente precisa cuidar melhor desse paciente, né, investigar melhor, né, fazer exames com mais frequência, porque ele apresenta aí um risco aumentado para o desenvolvimento da doença, né? Tá. Só para ficar claro para quem está assistindo a gente, então o PSA e o toque, eles não dão diagnóstico de câncer de próstata, é isso? Isso, eles dão a suspeita. Então, a suspeita. Assim como a ressonância multiparamétrica. Uhum. Né? O exame de PSA, o exame de toque dão a suspeita, a gente faz o exame de ressonância multiparamétrica também para poder tentar ver em qual... Porque a próstata, apesar de ser uma glândula pequena, ela tem áreas, né? Elas têm regiões. Então a gente divide a próstata em base, em ápice, em lado direito, em lado esquerdo, né, em zona anterior, posterior, né, e essa ressonância multiparamétrica consegue determinar para a gente exatamente aonde está a área suspeita, e aí através de uma biópsia da próstata, né, que é feita com anestesia, com sedação, em ambiente hospitalar, né, a gente consegue ir com a agulha e retirar fragmento dessa área suspeita. E aí são esses fragmentos que são enviados para o patologista, e a leitura do patologista desses fragmentos é que dá para a gente o diagnóstico do câncer de próstata. Então o que dá o diagnóstico do câncer de próstata é a biópsia. É a biópsia. Mas e a ressonância não... Você não pode fazer a ressonância, se a ressonância tiver nenhuma área suspeita, não precisa fazer a biópsia? Não, porque, né, tanto o PSA, quanto o toque, quanto a ressonância, eles dão para a gente uma noção de risco. Então, se o toque está normal, a ressonância está normal, mas o PSA desse paciente ele é alto, você reconfirmou numa outra dosagem, com todos os cuidados, o PSA ele continua alto, esse paciente ganha uma biópsia da mesma forma, né? Porque você pode ter, né, um câncer de próstata onde o exame de toque, o exame da ressonância não foi capaz
de diagnosticar. Então esse paciente merece uma biópsia da próstata da mesma forma. Tá, então a função da ressonância seria, eventualmente, se achar alguma lesão importante, além de tirar os fragmentos que geralmente já se tira numa biópsia, tirar mais fragmento daquela região para tornar o exame mais acurácia, com uma maior acurácia. Isso. Ou seja, não passar despercebido alguma lesão Exato. na biópsia. Se na ressonância tem uma área suspeita, eu retiro fragmentos daquela área suspeita, retiro fragmentos aleatórios ao redor daquela área suspeita. Agora, se uma ressonância ela é normal, eu não tenho uma área suspeita para poder biopsiar, mas eu preciso fazer biópsias aleatórias, porque eventualmente esse paciente pode ter um câncer de próstata aonde a ressonância não teve a capacidade ali de visualizar. Perfeito. Então, explica pra gente rapidamente, porque tem muito paciente que tem medo da biópsia, né? A biópsia, como que ela pode ser feita hoje em dia e quais as complicações que eventualmente pode acontecer com a biópsia? Excelente, Davi. Né? A biópsia, né, ao longo de muitos anos, nós fizemos transetal, até hoje nós fazemos ainda biópsia transetal, então é através de um ultrassom pelo reto, assim como diz o exame de toque, né, com o paciente anestesiado, em ambiente hospitalar, nós perfuramos o reto com uma agulha e conseguimos retirar alguns fragmentos ali da próstata. Né? Só hoje em dia essa biópsia está mudando da biópsia transetal para a biópsia transperineal, né, porque a biópsia transetal ela carrega aí riscos de eventualmente ter uma infecção associada ao procedimento. Porque você está furando o reto. Exato. Né? É um risco pequeno, de 1%, mas é um risco importante, porque quando acontece, leva à internação do paciente, é uma infecção importante, né? E hoje em dia a biópsia transperineal, né, você faz através do períneo, não mexe na região do ânus. O períneo é o campinho ali, é isso? Entre entre o ânus e o testículo, né? Entre o ânus e o testículo, essa é a região que a gente chama de períneo. Então, em vez da gente entrar pelo ânus, entrar pelo reto e fazer a biópsia, furar o reto, a gente fura a pele, né? Essa pele da região ali entre o ânus e o testículo, que nós chamamos de períneo, e por ali conseguimos retirar os fragmentos da próstata. E pelo fato de não mexer no reto, não mexer na região anal, carrega um risco menor de infecção, o paciente precisa de menos tempo de antibiótico, eventualmente nós fazemos só um antibiótico no momento da biópsia, não precisa nem de antibiótico posterior, enquanto a biópsia transetal, né, a gente precisa ter o cuidado de deixar o paciente com 7, 10 dias de antibiótico pelo risco relacionado à infecção. Agora explica pra gente, tá bom, ele fez a biópsia, para forma prática, né, se eventualmente alguém passar por isso, o paciente que fez uma biópsia, ele vai ficar ansioso, e muitas vezes ele vai receber lá o exame dele, da biópsia, e vai abrir para ver. E aí, se ele tiver a infelicidade de ter um câncer de próstata, ele vai ver uma classificação lá escrito Gleason. Explica um pouquinho aqui pra gente o que é esse Gleason, bem didaticamente. O Gleason, né, é uma classificação histológica que os patologistas ali no microscópio conseguem avaliar. É uma classificação que foi dada na década de 70 para o patologista americano que chama Donald Gleason e que ela veio mudando ao longo das décadas, né? Mas de uma forma assim muito sintética, bem abreviada, um Gleason baixo, que seria um Gleason 6, é uma forma bem pouco agressiva da doença. E um Gleason 10, que é o número maior, é uma forma muito mais agressiva da doença. Então, em muitas vezes, um Gleason 6, nós podemos eventualmente só acompanhar e só monitorar a doença, porque é uma doença de baixíssima agressividade, mas isso precisa ser discutido muito com o paciente, com o urologista, e fazer uma definição em conjunta. E já o Gleason 10 é uma doença muito mais agressiva, então a gente acaba precisando, muitas vezes, fazer uma cirurgia, eventualmente, além da cirurgia, associar radioterapia, associar hormonioterapia, pelo fato de ser ter uma agressividade maior. Agora, o importante de se fazer, aquilo que nós estávamos comentando antes, de se fazer um screening, de você fazer um rastreamento, é justamente para isso, é para a gente diagnosticar mais pacientes, né, com Gleason 6, com Gleason 7,
né, que é a doença em estágio inicial, né, e não deixar para diagnosticar um paciente com Gleason 9, um Gleason 10, que é um estágio mais avançado da doença. Então, aquele paciente que vai no urologista anualmente, que faz os seus exames de check-up, faz o exame de toque, faz o exame de PSA, a chance de nós diagnosticarmos, né, uma doença numa fase inicial, ela é muito maior, né, do que aquele paciente que não vai no urologista, só faz um exame muito aleatório, e esse paciente tem maior risco da gente diagnosticar aí um Gleason 9, um Gleason 10. Se você pegar a doença em estágios iniciais, qual a chance de cura? É mais de 90%. Então, pessoal, não tem justificativa para não fazer o rastreamento. Exato. Né? E aí você fala, por causa do exame de toque, não, o exame de toque dura 10, 15 segundos, entendeu? Né? Vai te ajudar a diagnosticar uma doença que é extremamente prevalente, mas vai aumentar o tempo de vida, vai aumentar o tempo de contato de você com seus amigos, com a sua família, das pessoas com quem você ama, não tem entendeu? Justificativa. Não tem justificativa por não fazer o exame. Né? E me fala uma coisa, aproveitando o gancho, para a gente encerrar esse bloco. Você falou de vigilância ativa, né? Que é você... Explica direito isso, como, a gente vai diagnosticar o câncer, mas a gente não vai tratar, quer dizer, a gente vai deixar quieto? Como é que funciona essa vigilância ativa, né? O paciente, então, que foi lá, fez o screening dele, fez o PSA, fez o exame de toque, fez a ressonância, fez a biópsia, mas diagnosticou, o que a gente comentou antes, um Gleason 6, que é um grau de agressividade da doença muito baixo. Esse Gleason 6, ele tem, hoje em dia, já até se discute se realmente é um câncer de próstata, né? Se eventualmente esse Gleason 6 a gente não poderia até dar um outro nome, porque o grau de agressividade dessa doença ela é muito baixa, muito pequeno. Então, se o paciente tem um Gleason 6, tem um PSA baixo, né, e esse paciente não quer tratar naquele momento, a gente pode sim só monitorando essa doença ao longo do tempo, que é o que a gente comentou de vigilância ativa, que é fazer outros exames de PSA, fazer outras ressonâncias ao longo do tempo, né, fazer uma biópsia confirmatória ali com 1 ano, né, com 6 meses após a primeira biópsia, mantendo o Gleason 6, Davi, a gente pode ir só monitorando aquela doença sem a necessidade de tratar ou com cirurgia ou com radioterapia aquele paciente. O que as pessoas podem perguntar para o doutor, mas por que já não trata direto? Exato, isso que... É porque todo tratamento carrega um risco de complicação. Né? A cirurgia, né, nós evoluímos muito o tratamento cirúrgico, mas carrega um risco, né, de incontinência, de impotência. A radioterapia carrega um risco de eventualmente... Não, segura que esse é terceiro bloco. Você está se... Estou passando do tempo. Você está se precipitando. Segura que a gente já vai voltar. Vamos para um break rápido. Já vai voltar para o terceiro bloco e a gente vai falar um pouquinho de tratamento do câncer de próstata. Perfeito. Estamos apresentando... Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Voltamos a apresentar. Estamos de volta com Medicina e Você. Hoje estamos falando sobre o câncer de próstata. Nesse terceiro bloco a gente vai falar sobre o tratamento, né? Já falamos do rastreamento, já falamos do diagnóstico, né? A gente estava falando um pouquinho de vigilância ativa no último bloco, né? Diz que a vigilância ativa é para aqueles casos em que temos um câncer pouco agressivo, né? E a vantagem da vigilância ativa é que você tem uma segurança de ir acompanhando esse paciente, né? Até o momento que se aparecer o momento ou não da progressão da doença e tratar depois, e que a vantagem disso é de você postergar ou não ter os efeitos colaterais de seja qual o tratamento que ele vai fazer, que existe, a gente vai comentar daqui a pouco. Mas o que eu queria saber de você agora mas o que é a vigilância ativa? É continuar fazendo PSA e toque retal anual, é isso? A vigilância ativa você tem que fazer o monitoramento ativo da doença. Então, aquele paciente que é um Gleason 6,
né, o paciente a fase mais indolente da doença, né, você explica para o doente que você tem uma doença indolente, né, você não precisa obrigatoriamente tratar agora, nós podemos te colocar aí no monitoramento da doença através de outros exames de PSA. No primeiro ano a gente faz um PSA em 6 meses, depois com PSA em 12 meses. Né? Ao final dos 12 meses a gente é obrigatório solicitar uma reconfirmação da biópsia, precisa fazer uma rebiópsia para poder reconfirmar se o paciente mantém com um Gleason 6 ou não. Caso evolua para um Gleason 7, um Gleason 8, esse paciente não pode ser mais acompanhado, ele precisa ser tratado, mas caso ele mantenha como um Gleason 6, nós podemos ir acompanhando esse paciente, porque a gente sabe que o risco da progressão, né, da doença e o risco de desenvolvimento de metástase desse paciente é muito pequeno. Então, a chance de perder o time do tratamento... Não, isso não tem. Zero, praticamente. Praticamente não tem, desde que o paciente entenda que ele precisa ficar monitorando, né? Ele precisa ficar continuando, voltando ao médico, fazendo biópsias, exames, fazendo biópsia. A primeira confirmatória é com 1 ano após a primeira, mas depois, né, a depender do PSA, a depender da ressonância, vai precisar de outras biópsias futuras, né? E com isso você consegue ir monitorando, acompanhando o paciente. Né? No dado nosso de literatura, o que a gente sabe é que em 5 anos, 50% dos doentes acaba saindo desse processo porque o paciente acaba aumentando o Gleason da biópsia, ou porque o paciente acaba não querendo ficar fazendo tantos exames, ou por progressão da doença, ou por progressão da doença, ou por um desejo do paciente em realizar o tratamento. Tá. Ótimo. Então, continuando a jornada do nosso paciente aqui fictício, então ele fez lá a biópsia e esse paciente ele teve um pouquinho de azar. Ele tem um câncer um pouco mais significativo, né? Ele tem um Gleason 7, o PSA dele é 8, tá? O toque veio normal, a ressonância mostrou um nódulozinho, mas um nódulozinho só dentro da próstata, ou seja, é um paciente com não tem sinal de nenhuma doença espalhada, é uma doença confinada na próstata. Confinada na próstata, que é vamos supor assim, qual seria o tratamento, quais são as opções de tratamento para esse paciente? Então, primeiro que esse é o paciente que nós todos gostaríamos de diagnosticar. Né? É um paciente, né, que, apesar do aumento do PSA em 8, mas foi diagnosticado, né, com uma doença bem restrita à próstata, né, com um Gleason baixo, um Gleason 7. Então a primeira coisa que a gente fala para esse paciente é que a chance de cura dele é muito alta. Né? Então, né, se nós vamos fazer cirurgia ou se nós vamos fazer radioterapia, que são as duas modalidades aí, mais importantes para o tratamento do câncer de próstata, independente da modalidade, a chance de cura dele, né, é muito alta. Né? Então, por isso que foi importante dele ter feito o screening, né, de ter ido no urologia e ter feito os exames de acompanhamento. Agora, na definição de se fazer cirurgia ou se fazer uma radioterapia para o tratamento desse câncer, a gente sempre precisa fazer uma decisão compartilhada com o paciente. De um modo geral, os pacientes mais jovens, com expectativas de vidas muito grandes, a gente acaba optando por fazer a cirurgia, né? Porque a cirurgia, a gente sabe que com a cirurgia a gente consegue controles oncológicos muito grandes ao longo do tempo. Né? Então, a cirurgia nesse cenário é melhor que a radioterapia em termos de cura a longo prazo? Não. As duas são mais ou menos, são equivalentes, né? Mas para um paciente muito jovem, a gente acaba optando pela cirurgia porque ele vai passar pelo processo cirúrgico muito bem, né? Os resultados funcionais após a cirurgia são muito altos. Né? É raro você ver um paciente jovem ficar incontinente ou impotente devido à cirurgia. Né? Ele acaba se recuperando muito bem. Né? Enquanto que fazendo a radioterapia, esse paciente pode ficar bem, mas a radioterapia ela tem riscos de complicações ao longo de muito prazo, né? Que pode dar uma retite, pode dar distúrbios miccionais, né? E eventualmente ter uma recidiva da doença. Então, para os pacientes jovens, né, a segurança oncológica maior, aí a gente acaba optando pela cirurgia.
A radioterapia ela é uma opção quando o paciente não quer fazer a cirurgia, quando o paciente não quer passar pelo risco de eventualmente ficar incontinente, que é um risco pequeno, mas existe, ou impotente, né? Mas apesar que a radioterapia também altera né, a parte da potência do homem, né? Porque você acaba irradiando a próstata, né? Mas a radioterapia é uma forma de tratamento onde a gente acaba optando para os pacientes mais sêniores, né? Para os pacientes com mais idade, pacientes mais frágeis, né? Paciente que carrega outras comorbidades, né? Onde o processo cirúrgico ali poderia não ser a melhor opção, né? Só que tanto a cirurgia quanto a radioterapia, né, Davi, elas vêm evoluindo muito ao longo das últimas décadas, né? Hoje, com a cirurgia, a gente faz cirurgia robótica praticamente, né? Com a cirurgia robótica, o paciente fica 1 ou 2 dias internado, fica pouco tempo com a sonda vesical, né? Antigamente ficava-se duas semanas com a sonda, hoje em dia fica só 7 dias com a sonda, né? Explica um pouquinho para a gente, antes de falar das vantagens da cirurgia robótica, explica um pouquinho, porque para a gente é uma coisa óbvia, né? Que hoje é o nosso dia a dia, mas às vezes ainda é novidade para o pessoal de casa. Quais as vantagens, assim, não as vantagens em termos para a prostatectomia, mas as vantagens da cirurgia robótica, e como que é a cirurgia robótica? A cirurgia robótica ela é uma evolução da laparoscopia, né? A laparoscopia, a gente colocava alguns trocáteres na região do abdômen do paciente e nós mesmos segurávamos as pinças, né? Os furinhos ali no abdômen, nós cirurgiões segurávamos as pinças. Com a robótica, agora são os braços robóticos que seguram a pinça e nós operamos num console, né? E dentro da sala cirúrgica ao lado do paciente, mas nós não ficamos em contato com o paciente, né? Em contato com o paciente é o médico auxiliar, a instrumentadora, né? A plataforma robótica, Davi, ela permitiu, né, uma visualização em 3D, então nós conseguimos visualizar as estruturas melhores. Os braços, as pinças do robô, elas são totalmente articuladas, então nós conseguimos fazer dissecções muito mais precisas, né, com menos sangramento. Então a recuperação do paciente ela é muito mais rápida. O paciente volta para a atividade do dia a dia dele muito mais rápido. E a recuperação em termos de continência e de potência também é mais rápida quando se faz a cirurgia robótica em relação às outras vias, né? No ICESP nós fizemos um estudo prospectivo randomizado que comparou, né, a cirurgia robótica versus a cirurgia aberta, né? E no nosso estudo foi muito claro, que já foi publicado, está possível aí de todo mundo ler, que até 1 ano e meio após a cirurgia, os benefícios da cirurgia robótica em termos de incontinência, em termos de impotência, é muito melhor em relação à cirurgia convencional. Aí depois iguala. Após 1 ano e meio é igual. Quem vai ter, quem não vai ter. Exato, aí acaba se tornando igual. Entendi. Perfeito. Aí você já até falou um pouquinho, mas então as vantagens da cirurgia robótica é que mais rapidamente ele volta às atividades laborais, de exercício físico, sangra menos, tempo de internação menor, tempo de sonda menor, a dor no pós-operatório também muito menor. Tá. Né? Normalmente esse paciente só fica com uma dipirona, um Tilenol ali no pós-operatório e já é suficiente. Né? E a sonda antigamente com a cirurgia aberta era quanto tempo? Pelo menos 2 semanas. 2 semanas. Ele ia para de casa e ficava 2 semanas. Exato. Né? E um tempo de internação maior, o paciente ficava 3, 5 dias internado. E hoje? Hoje em dia a maior parte dos pacientes vão de alta 1 dia após a cirurgia robótica e fica 7 dias com a sonda. Né? Então toda essa recuperação perioperatória ela é muito mais fácil com a cirurgia robótica. Então, se você tem um robô disponível, não tem o porquê você não fazer com a cirurgia robótica. Tá. E você falou que existe o perfil de paciente paciente jovem praticamente não vai ter a disfunção erétil, né? E quais seriam os fatores de risco? Você falar, esse paciente aqui provavelmente vai ter disfunção erétil, porque eu vou ter que fazer uma cirurgia mais agressiva, isso importa, não importa? Tudo isso é importante. Assim, primeiro é a questão oncológica, né? Primeiro, para você poder ter um bom resultado funcional para o paciente, você precisa ter diagnosticado uma doença mais inicial, aonde eu vou remover sua próstata e preservar
todas as estruturas ao redor da próstata, né? Principalmente ali os nervos e os vasos relacionados à ereção do paciente, né? Se você tem uma doença oncológica mais grave, né, e o tumor está infiltrando os feixes, se você já promove uma ressecção dos feixes, a chance desse paciente ficar impotente depois ela é maior. Então tem a questão oncológica. E a outra questão é como era a potência desse paciente antes da cirurgia. Se o paciente já chega para a cirurgia, né, e a potência ali dele, né, já não é tão boa, Brastemp. já não é aquela Brastemp. Muita né, gente não vai entender isso, né? Se for jovem assistindo a gente, não vai entender do Brastemp. Se o paciente já chega na cirurgia e a qualidade da ereção dele, né, não é 10, a qualidade da ereção dele é 4, 5, esse paciente é o paciente que depois da cirurgia a qualidade de ereção vai cair para 1, vai cair para 0 e ele vai acabar não conseguindo ter ali uma atividade sexual. Mas se o paciente chega com uma qualidade de ereção muito boa na cirurgia, esse é um dos principais fatores de risco para o paciente poder ter uma boa qualidade de ereção depois, né? Ele já chegar na cirurgia com uma qualidade de ereção boa. E outra coisa é a idade, né? Os pacientes mais jovens recuperam disso muito mais fácil, né, do que os pacientes mais sêniores, né? Então, os pacientes aí com 70 anos ou mais, né, a chance de eventualmente ficar com um déficit de ereção após a cirurgia também é maior. Mas também se acontecer no pós-operatório de ter disfunção erétil, tem jeito de fazer? Totalmente, né? A disfunção erétil é a complicação mais fácil de ser tratada, né? Você que é mais especialista do que eu nisso, sabe, né? Hoje em dia a gente tem drogas, né, muito seguras, com baixos efeitos colaterais, tem terapias de tratamento medicamentoso intravenoso e, em últimos casos, tem até os implantes de prótese peniana, né? A complicação mais temida é a incontinência urinária. Fala um pouquinho da incontinência urinária pra gente. A incontinência urinária... Ela acontece na mesma intensidade que a disfunção erétil? Não, a disfunção erétil ela é mais comum, a incontinência urinária ela é mais rara. A incontinência urinária ela pode acontecer, né, mas aí a gente precisa operar. Né? Hoje em dia, com a cirurgia robótica, como os resultados melhores, a gente precisa operar 200, 300 pacientes para eventualmente ter incontinência urinária, mas isso pode acontecer, o paciente precisa ser avisado. Aquela incontinência urinária permanente, né? O paciente se movimentar, tossir, espirrar, ter perda e ter a necessidade de ficar usando ali uma proteção para não se molhar. Essa incontinência no pós-operatório, ela pode acontecer nas primeiras semanas, você precisa avisar o paciente, conforme vai passando o tempo, essa incontinência ela vai melhorando. Então essa incontinência que a gente está falando é o paciente que já operou há mais de ano, né, há mais de 2 anos e ainda essa incontinência ela permanece ali definitiva, né? Isso pode acontecer, ela é raro e ela, se estiver incomodando muito a qualidade de vida do paciente, né, o tratamento ideal é a colocação de um esfíncter, que seria uma outra cirurgia onde a gente coloca um device ali ao redor da uretra para o paciente poder recuperar da continência. Ou seja, assim, pode acontecer problemas, mas tudo que pode acontecer tem a sua solução também. Exato. Né? A impotência é a mais comum, mas é a mais fácil de ser tratada, ou com medicamento, ou através de injeções. O paciente precisa ser muito bem avaliado e explicado isso, porque depende muito de como ele chegou ali na cirurgia, como era a qualidade de ereção, né, como são as comorbidades dos pacientes, a idade do paciente, e outra é a incontinência, né, que hoje em dia é raro, é mais raro. Né, mas a gente sabe que pode acontecer, o paciente precisa ser avisado, precisa ser explicado, mas existe opções cirúrgicas, né, ou seja, a colocação do esfíncter, ou outras opções cirúrgicas possíveis, como um sling, ou medicações... O sling seria só a faixinha, só né? A faixinha embaixo da uma uretra. válvula, né? Exato, e que a gente consegue, com certeza, ajudar a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Né? Muito bom, o papo está muito bom, mas felizmente a gente estamos chegando no final, na verdade. Então, Maurição, eu queria que você deixasse sua mensagem final. Depois de tudo que a gente falou aí, o que você acha importante, uma mensagem final para o nosso telespectador aí, com relação ao câncer de próstata? O câncer de próstata é uma doença muito prevalente, né? O câncer de próstata não dá sintomas,
Se você é preocupado com a sua saúde, você precisa fazer exames regularmente, né? Precisa fazer o exame de PSA, precisa procurar nós, urologistas, realizar o exame de toque, né? Através desses exames, a gente consegue diagnosticar uma doença que é muito impactante, né? Que pode ser muito impactante na sua vida, mas a gente consegue diagnosticá-la numa fase inicial. Numa fase inicial, a chance de cura é muito alta e hoje nós temos ferramentas para poder tratar o paciente e mantendo uma qualidade de vida muito boa para o paciente. Então não precisa ter medo de procurar um urologista, não precisa ter medo de vir ao médico, né? E que, né, Davi, homem que é homem mesmo, ele se cuida, isso. ele vai ao médico e quem vai ao médico e se cuida vive mais e vive melhor, né? Com certeza. Maurição, um prazer, cara. Prazer é Obrigado meu. mesmo. Prazer é por ter meu. vindo aqui. Muito, Espero que vocês tenham agradecido, gostado. E vejo vocês na semana que vem com um novo episódio de Medicina e Você.